Pessoal, é o seguinte, com altas nas carnes de boi e frango, o Lucas Ragazzi, a carne de porco voltou com força à mesa dos mineiros. Enquanto isso, e aí juntando mais um tema aqui para a gente debater, o aumento da população de rua continua e novos abrigos devem ser abertos aqui na capital. São as mazelas do dia a dia aí, a troca por um produto por outro por causa do preço e também essa tentativa de resolver o problema da população de rua. Lucas? Uma das nossas tragédias atuais, né, Júnior? O número de moradores de rua, pessoas em situação de rua, que só tem aumentado dia a dia. É assustador andar por Belo Horizonte. Você vê a cada esquina vários moradores, assim, várias pessoas em situação de rua, passando muita dificuldade, muito triste. E finalmente, depois de quanto tempo, a prefeitura agora começa a atuar para aumentar o abrigo, para aumentar esse tipo de iniciativa, para receber e auxiliar essas pessoas, porque passou muito tempo ignorando a criação desses abrigos, focando só na distribuição ali de cobertores, de distribuição de alimentos, que tem que ter também, mas a gente precisa de políticas públicas mais eficientes, a gente precisa ajudar essas pessoas a sobreviver, a passar o dia, não é só alimentar ela naquele momento e pronto, acabou, e dar um cobertor para ela dormir na calçada. Isso não existe. Sobre a questão das carnes, a gente tem todo um contexto nacional e mundial que está encarecendo tudo, a nossa inflação também que atrapalha bastante e a nossa população, o consumidor, está tendo que driblar isso tudo com a criatividade, né? Substituindo alimentos e pelo menos a carne de porco é gostosa, né? Pelo menos tem essa situação, mas é muito triste a gente ter esse contexto econômico em que a gente é obrigado a fazer essas substituições. Lucas me lembrou de uma coisa aqui, que eu sempre falo que eu prefiro a carne de porco do que a carne de boi. Pô, sério, é sério, eu gosto mais da carne de porco. Mas enfim, outra história. Ô Malco, as pessoas acabam indo atrás ali da situação que é melhor para eles. É interessante ver esse movimento social também, assim, das pessoas ficarem muito atentas, né? O dinheiro está faltando, né? Então, peraí, deixa eu olhar bem antes de comprar e escolher sempre o que é um pouco mais barato, né? Impressionante, Júlio. E produtos que eram caros, hoje estão mais baratos do que a carne de boi, né? Passando pela rua de baixo aí de Itatiaia, nas peixarias, né, que tem aí, o camarão está mais barato do que a carne de primeira. É impressionante isso. A carne de porco custa às vezes 1/4 do valor da carne de primeira, 25% quando você compra uma costelinha, um lombo, um pernil, quando você compara com um filé, com uma picanha, etc. Ou seja, está muito mais fácil e viável comer. E tem uma coisa, né? Eu concordo com você. A gente nunca acha uma carne de porco dura, né? Ela está sempre de qualidade mais aprazível para a declinação. Agora, quanto à população de moradores de rua, eu tive uma experiência muito impressionante no sábado passado. Eu fui na Rio Grande do Sul comprar naquelas casas de ferragem, comprar alguns itens, e fiquei impressionado com o número de moradores e com o conjunto de pessoas dando assistência. Foram vários grupos que chegaram no sábado de manhã, levando comida e agasalho. Comida e agasalho, a prefeitura abrindo abrigos, o que nós estamos fazendo? Enxugando o gelo. A população vai continuar aumentando, a sociedade vai continuar despendendo seu tempo e a prefeitura recursos públicos. A solução não passa por aí. Essas medidas são paliativas, mas medidas estruturais precisam ser tomadas urgentes na cidade de Belo Horizonte. Ô Rita Mundim, como é que você vê todo esse movimento aí de mercado em torno do hábito mesmo do consumidor, carne de boi, de frango, enfim, a gente tem algumas estimativas que mostram que as aves aumentaram demais e eram sempre opção, né? Principalmente a carne de frango era opção, o ovo também subiu bastante e a carne de porco nesse movimento aí, e tem essas questões também que a gente já debateu muito aqui, né, Rita, que são os moradores de rua. É a proteína animal, né? E proteína animal é cotada no mercado internacional. Então, aí a carne de porco, nesse mercado, não é tão valorizada quanto o frango, quanto o boi. E aqui, para nós brasileiros, eu particularmente sou do Alto, minha família do Alto Paranaíba, eu cresci comendo carne de porco na banha. Então, eu adoro uma carne de porco, eu adoro um pernil, uma carninha de porco, assim, insubstituível, um lombinho. Então, a gente tem essa tradição dentro da culinária mineira. Então, para nós, eu acho que a gente não sofre tanto quanto os gaúchos, por exemplo, com a tradição deles lá do churrasco, o pessoal do Sul. Mas, enfim, em relação a esse problema de moradores de rua, eu quero até... eu estava conversando com um amigo meu, eu não sei se ele vai... é o Vécio Faustino. Na época da pandemia, eles criaram um movimento entre amigos
para distribuírem aos finais de semana cachorro-quente, sopa, mas não com o intuito de dar o alimento apenas, mas com o intuito de entender por que a pessoa estava na rua. E esse movimento foi ganhando corpo, e eles têm 2 locais, um, se não me engano, em Riacima e outro em Belo Horizonte, porque o objetivo deles é encontrar a família, é saber o porquê a pessoa está na rua. Então, isso é uma política pública de qualidade que vem sendo exercida dentro de um voluntariado. Então, aconselho, inclusive, um contato da própria prefeitura com essa turma, que está fazendo um trabalho excepcional na região metropolitana de Belo Horizonte. E eles vão fazer uma feijoada agora. Eu até passei para o Eduardo Costa, mas o Eduardo Costa, por questões pessoais aí, né, ele estava de saída. E esse pessoal tem que ser ouvido. Eles têm muito o que contribuir com as prefeituras da região metropolitana de BH para minimizar esse problema. O objetivo deles é o contato para que as pessoas sejam reintegradas à realidade anterior delas. Então fica aí a dica e o Elvésio, eu passo o contato dele para quem quiser. Ricardo, para a gente fechar, o nosso tempo está corrido aqui, mas eu queria te ouvir sobre esse assunto, esse movimento da carne de porco. Segundo o especialista, estão abatendo mais porcos também, então tem uma oferta maior no mercado e o preço acaba diminuindo. E tem também essa questão do morador de rua. Então, Júnior, a questão da alimentação com essa alta da inflação está muito séria e muito triste no país, né? Há 26 anos não se comia tão pouca proteína animal no Brasil. E ainda bem que a tecnologia, nos últimos anos, melhorou bastante a qualidade da carne de porco, né? Porque a alta dos alimentos tem esse efeito perverso, ele é duplamente perverso, porque ele impede que as pessoas se nutram, comam, ou acabam se alimentando de maneira inadequada, né? Com relação aos moradores de rua, é uma tragédia também, é uma coisa muito triste, e o que eu mais peço e falo é o seguinte: vamos ajudar, vamos acolher esse pessoal, porque eles precisam demais da nossa ajuda. É isso, pessoal. Ponto final no Conversa de Redação, que hoje teve Lucas Ragazzi, Rita Mundim, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann.